Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Vida longa a arte capoeiragem. Vida longa a capoeira. Neste vídeo, leremos um texto sobre as maltas da capoeira. Texto de apoio e suporte à leitura do documento público Dossiê Capoeira, Inventário para a Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, Brasília, ano 2007. Estamos trabalhando estes textos dentro do contexto do arcabouço do desenvolvimento da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Sempre aprendendo a aprender. As maltas da capoeira. Texto escrito por Luciano Milani. Data de 11 de abril do ano 2005. No século XIX, as maltas de capoeira eram muito famosas na cidade do Rio de Janeiro. Espalhavam-se por diversos bairros e freguesias da cidade. Cada malta comandava uma região e não admitia a invasão de seu território. Disputas territoriais. Os integrantes das maltas possuíam um modo bem característico de se vestirem. Trajavam roupas brancas, calça pantalona com boca de sino, camisa ou terno de linho com sapato de bico fino. No pescoço, quase sempre usavam um lenço de seda que funcionava como proteção contra os ataques das navalhadas. Na cabeça, um chapéu e nas mãos, uma faca, navalha ou bengala para qualquer imprevisto. Esses capoeiristas, integrantes das maltas, costumavam viver na boemia, junto com prostitutas, vagabundos de toda a sorte, aristocratas, imigrantes, políticos e intelectuais. Gostavam muito de festas, comícios e lugares com aglomerado de pessoas, para poder saquear, roubar ou arrumar confusão e brigas contra as maltas rivais. Quase sempre, quando a polícia chegava, conseguiam escapar, mas às vezes não tinha jeito, e os capoeiras travavam combates, e não raro, mas quase sempre, deixavam os policiais estirados no chão. As maltas de capoeira eram algo que atormentava muito a população carioca, principalmente as autoridades que queriam de qualquer maneira exterminá-las. Havia várias maltas no Rio de Janeiro, e cada malta comandava uma região. Mas dentre todas as maltas, tiveram duas maltas que mais se destacaram: os Guaiamuns e os Nagoas. Os Nagoas atuavam na periferia da cidade, chamada Cidade Velha. Eram ligados aos políticos monarquistas do Partido Conservador e tinham uma tradição escrava e africana. Os chapéus eram sinais que diferenciavam os integrantes das duas grandes maltas. Os Nagoas usavam um chapéu com uma cinta de cor branca sobre o vermelho e as abas para frente e para baixo. Os Guaiamuns atuavam na região central,
chamada Cidade Nova. Eram ligados aos políticos republicanos do Partido Liberal e tinham uma tradição mestiça. Absorveram muitos imigrantes, crioulos, homens livres e intelectuais. Usavam um chapéu com uma cinta de cor vermelha sobre a cor branca, e as abas para frente e para cima. Percebam só como a capoeira entra dentro do contexto de disputas entre os políticos monarquistas do Partido Conservador, que faziam a defesa da manutenção do império, contra os políticos liberais ligados ao Partido dos Republicanos, os políticos que queriam a instauração da República. É a capoeira atuando decisivamente na transição do Brasil Império para o Brasil República. Que beleza, que riqueza cultural! Geralmente, os conflitos entre as maltas aconteciam em dias de festas, quando uma malta invadia o território de outra malta. Muitas vezes, os conflitos aconteciam individualmente, ao invés de conflitos em grupo. Um dos componentes de uma malta travava combate com outro componente de outra malta, enquanto o restante ficava só observando, olhando e apreciando. E, independentemente do resultado, ambos aplaudiam calorosamente. Independente do resultado, todos aplaudiam calorosamente, porque se tratava de uma manifestação artística. Após a proclamação da República, 1889, foi criado o Decreto 847 de 1890, intitulado Dos Vadios e Capoeiras. Este decreto repreendia a capoeira e seus praticantes. Então, através da perseguição policial, pouco a pouco foram sendo encarcerados, exilados ou exterminados os chefes das maltas, e as maltas foram perdendo sua força e se desmantelaram de vez e definitivamente. Observação: a grande marca do período entre 1850 e 1890 é a história das maltas da capoeira, como eram chamados os grupos de capoeiras que disputavam a geografia da cidade do Rio de Janeiro. Segundo Carlos Eugênio Líbano Soares, a visibilidade dos negros e homens pobres de todas as origens revela a mobilidade que os capoeiras alcançaram no contexto de segregação social sofrida pelas identidades africanas e afrodescendentes que se espalhavam pela cidade do Rio de Janeiro. Conforme o autor, referindo-se ao século XIX, a capoeira foi um fenômeno que marcou fortemente a vida social do Rio de Janeiro do século XIX. Enquanto Soares prioriza a formação e distribuição desses grupos de capoeiras, Luiz Sérgio Dias focaliza o temor e o terror que eles representavam para a sociedade carioca de meados do século XIX. A marginalização e criminalização sofridas por seus praticantes fizeram com que as principais fontes de pesquisa desses dois pesquisadores fossem os arquivos policiais.